aqui no Brasil, uma criança autista, ela tem alguns direitos, né? Olha só. Existe a legislação que protege e ele tem direito a uma acompanhante na sala de aula. Então, desde quando ele começou na escola, já com diagnóstico de autismo, nós fomos atrás desse profissional e ele tem um acompanhamento até hoje, né? E vai ter até lá para frente também. Ele tem um grau severo de autismo, né? Ele está muito nervoso, ele está quebrando as coisas aqui. Espera só um pouquinho, gente. Jonas, deixa o papai falar. Olha lá, todo mundo vem. Tá todo mundo vem, vai lá, vai lá. Dá tchau, olha lá, dá tchau. Isso, tá todo mundo bem. O Jonas ele tem um grau severo de autismo e uma dificuldade cognitiva muito grande. Ele provavelmente não conseguirá ser alfabetizado, embora ele tenha a característica verbal. O Jonas ele tem um acompanhamento especial na escola, não só com a acompanhante que a gente conseguiu para ele, mas ele tem também um projeto de inclusão na escola onde ele estuda, que muitas coisas são feitas para ele, né? Uma criança autista, a gente não ela nem sempre ela vai se adaptar ao nosso mundo. Às vezes a gente tem que adaptar o mundo para ela, né? E lá na escola existem algumas adaptações feitas para o Jonas, assim como para outras crianças com outros problemas também, né? E sempre lembrando, não é a realidade do Brasil, mas é a realidade na escola onde ele estuda. O Jonas, por exemplo, pela deficiência auditiva, onde ele escuta muito mais alto do que as pessoas normais, ele faz um horário de intervalo, o horário do lanche, diferenciado. E sempre acompanhado, a cada semana, por um coleguinha da classe dele. Então, esse projeto ele é muito interessante porque ele faz com que as crianças, de maneira geral, respeitem o autista. Então, não é sempre com o mesmo amiguinho que ele vai cada semana com um amiguinho diferente, num horário diferente, fazer a refeição dele, o lanchinho dele, e depois volta para a sala de aula quando desce a escola toda com barulho, com a gritaria das crianças, essas coisas todas. Existe lá na escola uma coordenação de inclusão. Então, tem a professora de inclusão, que ela faz um projeto especial num contraturno, ou seja, uma vez por semana, ele tem um horário fora do horário da escola para que ele possa ter uma atenção especial dentro da sala de aula. E o grande objetivo da escola não é alfabetizar o Jonas, porque ele vai ter muita deficiência, muita dificuldade cognitiva. O grande objetivo da escola é tornar sociável ele. Tanto é verdade que todas as atividades que são feitas fora da escola, ele participa. E vai para museu, vai para circo, vai para teatro, vai passear, fazer caminhada em parques, vai para zoológico. Ele participa de tudo, né? Edson, E sempre... Oi. Desculpa atrapalhar, mas não só ele, né? Eu acho que os alunos lá da escola que estudam com ele também estão se adaptando para estar podendo sempre incluir pessoas assim na sociedade, né? Eu acho que fica muito mais para aprendizado para os outros do que até para ele mesmo, penso eu. Sim, sim, existe um respeito muito grande dos outros pelo aprendizado que tem, porque às vezes andando pelas ruas aí eu encontro coleguinhas dele no supermercado, colegas dele lá no supermercado, por exemplo, que vêm cumprimentá-lo com muito orgulho e vêm falar assim: eu essa semana cuidei dele, né? E ele é meu amigo, né? E já aconteceu, por exemplo, tá tomando um café na padaria, café da manhã, e o coleguinha vai e vem buscar ele para apresentar para os pais, né? Então, existe realmente um projeto muito interessante para as outras crianças entenderem o que é a inclusão. Isso é muito bacana, né?
E vira e mexe, alguém cumprimenta ele, eu já imagino que seja da escola. Inclusive crianças que nem são da sala de aula dele. Crianças que são de outra sala de aula também vêm cumprimentá-lo, né? Então esse é um projeto realmente muito bacana na escola. Mas veja bem, é essa escola que ele está, que por um acaso nós conseguimos uma vaga para ele lá, que fica a 3 quadras da minha casa. É uma escola Ele tem privada? Desculpe, professor Edson, o senhor falou na sua cidade, é São Paulo? São Bernardo do Campo. Ah, tá. Porque o projeto é muito parecido com algumas escolas municipais de São Paulo também. Tudo bem, só para constar. Ah, sim, é que eu não conheço, por isso que eu estou falando. Porque mesmo aqui em São Bernardo do Campo, outras escolas não têm um projeto igual, né? Eu conheço pais de autistas, né, que a gente participa de grupos, né? E que quando eu comento, todo mundo quer levar os seus filhos lá na mesma escola, né? Depende muito da coordenação, né? Que a legislação é municipal, garante tudo isso, mas depende da coordenação e da direção da escola, né? E da competência dos profissionais Ah, também. sim, Porque também. os profissionais... Então, é uma escola privada ou é pública? Pública. Pública. Que legal, então. Pública. Numa escola privada, se ela não for uma escola focada para autista, vai ser mais difícil, porque comercialmente não Claro. interessa para a escola privada um aluno que vai dar um pouco mais de gasto, né? Então, na escola pública, acaba a coordenação acaba abraçando a ideia, né? E fazendo cumprir a lei, porque a lei diz que deve ser assim, mas não é a prática, né? Claro. Nesse momento de pandemia, ele tem atividades específicas que são feitas só para ele, né? Então, por exemplo, ele tem que assistir um filminho, interpretar algumas coisas do filminho, mas é feita só para ele, não é feita para os demais alunos. Os demais alunos têm um outro tipo de atividade, né? Claro, Então, isso adaptam os conteúdos e tudo para ele. para ele, é tudo adaptado para ele, né? Legal. Pregunta, ¿puedo hacer, por favor? O foco não é torná-lo alfabetizado, uma criança que saiba ler e escrever direitinho. O foco é incluir mesmo, né? E o importante é que nem o Ian falou, né? O importante é que os alunos, os coleguinhas dele, também estão sendo preparados para aceitar esse tipo de diferenças que existem, né? Claro. E tanto que eu nunca tive nenhum momento na minha vida, nunca tive nenhum tipo de rejeição com relação ao Jonas em nenhum ambiente dos quais eu participo, né? Sempre ele foi bem recebido. E agora, durante a pandemia, teve reuniões entre os professores dele, inclusive a coordenadora de inclusão, com as terapeutas, que as terapias que ele faz também são terapias públicas também. Eu tenho plano de saúde, eu tenho plano de saúde privado, mas os psicólogos, na maioria deles, não estão preparados para trabalhar com autismo. E na prefeitura tem um centro especial de reabilitação que tem pessoas especialistas em autismo, tem um método ABA, né, que tem condições de cuidar dele. Preguntar si esa escuela a la que él concurre es una escuela común o es una escuela especial. Acá llamamos escuela especial a esas escuelas donde concurren niños con algún tipo de discapacidad o problema diagnosticado de aprendizaje muy severo. É uma escola comum, não é uma escola especial, é uma escola comum que ele estuda. Existem algumas crianças com deficiência na escola, mas o ano passado tinham 6 crianças deficientes, né? Cada uma com o seu problema. Mas é uma escola comum. Eu optei por ser dessa forma, eu optei junto com a minha esposa por ser dessa forma, porque quando eu visitei escola especial para crianças com autismo, eu via que ele ia mais regredir do que progredir. Então, a gente optou por escola pública comum mesmo.
Mas tem escolas, inclusive aqui na minha cidade, tem escolas especializadas para autismo. Mas estão ensinando os adultos ali, autistas, a escovar os dentes. O Jonas já faz isso, por exemplo, né? Então, a gente acha que é melhor ele conviver com as crianças que estão num desenvolvimento melhor que ele, para que ele possa acompanhar esse desenvolvimento melhor, tá? Eu fiquei viúvo no começo do ano também, e é por isso que eu estou com dificuldade, né? Agora ele acalmou um pouquinho, por isso que eu tenho dificuldade para cuidar dele e falar com vocês, mas eu aceitei o desafio mesmo assim. Normalmente eu deixo ele com a minha mãe, que tem 80 anos, e essa semana eu judiei dela porque eu dei aula a semana toda. O professor Edson, ele é docente, professor da Unip, de pós-grado, vocês falam pós-grado, tá? Na área de compras, ok? Então, nós reunimos vários professores aqui, todos a nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, para que conversassem com vocês as suas vivências, tá? O meu nome é professora Solange Correa Leite, tá? Eu, o Ian e o Márcio somos mantenedores do Polo EAD Santo André 3 Centro da Unip, e o professor Márcio coordena vários cursos de pós-graduação na Unip também, tá? Eu sou da parte também de psicologia, de psicopedagogia, psicomotricista, pedagoga, professora também, ministro aula na pós-graduação, sou palestrante, sou professora aí do Uruguai, né? Fui professora da Marcela, hoje a Marcela já está formada, é a nossa colega de trabalho, fora suas colegas. Ela teve o prazer de estar conosco aqui no Brasil, foi até o Polo, participou de várias aulas aqui na Unip. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para aprender um pouco com vocês também. Eu sou professor de Educação Física, tenho especialização também na área escolar. Todos os meus trabalhos foram relacionados à hiperatividade e também com crianças nesse ambiente todo, né? E também tenho uma pós-graduação também em psicomotricidade. Moro em São José do Rio Preto, estamos aí a 450 quilômetros de São Paulo, né? E estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Vou fazer um relato depois da minha vivência, da minha história e da história da minha filha junto. Vamos compartilhar essas duas histórias aí com vocês. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Sou o Ian, estudante de Direito, estou no último semestre e hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio com meus tios no Polo EAD e acho que é só isso. Olá, pessoal. Meu nome é Igor, sou estudante de Comércio Exterior e recentemente também ingressei em Tecnologia da Informação. Ano passado, eu tive a oportunidade de receber uma proposta de ingressar no corpo docente do Polo e até então estamos aqui também. Bom, eu sou a Tabata. O rapaz que acabou de falar, sabe, bem tímido, é meu marido. A gente trabalha junto no Polo. Não mostra bagunça, de resto tá tudo bem. Então, a gente trabalha junto no Polo, a gente faz a parte de atendimento aos alunos. Ano passado eu tive o prazer de também fazer tour com a Marcela e com as meninas do Uruguai. Levei elas para verdade. então todos estão convidados. Então, é isso. Ela também sabe fazer compras, viu? Estágio em turismo. Boa guia, Eu faço as turistagens de Santo André, tá? Então, caso vocês Boa venham... guia turística,
Então, até hoje eu falo do meu desespero de perder vocês na Oliveira Lima, mas tá tudo certo. Deu tudo certo no final. Não perdi ninguém no meio do caminho, levei todas sãs salvas, meio atrasadas, a Solange quis matar todo mundo, mas tá tudo certo. Eu sou formada em letras, bacharel e licenciada em língua portuguesa. Tenho 44 anos de profissão, fiz a conta hoje, Solange. Tenho 44 anos. Estamos quase juntas, amiga. Heróis das resistências. Né? A gente precisa levar isso em conta. Eu comecei quase bebê. Eu tenho 44 anos de profissão, né? Eu trabalhei, minha experiência sempre foi ensino superior e pós-graduação. Já fui coordenadora de um curso de pedagogia numa faculdade aqui em São Paulo e hoje estou trabalhando com a Solange, com o Márcio, com o Ian, com o Igor, com a Tabata, nos cursos de licenciatura da Unip, Polo Santo André, em EAD. Boa noite a todos. Eu só queria dizer que é uma oportunidade muito ímpar conversar com vocês do Uruguai, conversar mais de perto com os colegas da Unip e que com certeza vai ser muito produtivo para todos nós. Minha formação original é História, eu sou formada em História, dei aula de História por 18 anos, vou tentar fazer a conta agora, Sueli, que eu não fiz ainda não. Sou formada também em Pedagogia, tenho um curso de Psicopedagogia e minha paixão é artes, eu também tenho uma pós-graduação em História da Arte. E sou aposentada da rede pública de São Paulo, por isso que eu perguntei para o professor Edson que cidade que era. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma estrutura assim, muito parecida para a inclusão, existe toda uma legislação e, como a gente falou, depende muito da direção, da coordenação. Tenho algumas experiências como coordenadora, depois de 18 anos de aula, eu assumi o cargo de coordenação em escola municipal de São Paulo, e fiquei até me aposentar. Eu me aposentei em 2014 e fiz o curso de docência com o professor Márcio, com a professora Solange, e a partir de 2016 eu faço parte da equipe, que para mí también es un grande aprendizado, una grande honra. Y bueno, yo en realidad no sé mucho. El año pasado hice un curso para poder capacitarme y poder estar al frente de un niño que tengo 4 horas, ¿tá? Y que le pasa capaz que lo que le pasa al chiquito de Edison, ¿no? No podía relacionarse y no podía permanecer en el aula. Así que lo que aprendí fue eso, a tratar de incursionarlo, de participar de todas aquellas actividades. Tengo 2, ¿no? Tengo uno más severo que el otro. Pero principalmente al más severo, de participar de todas esas actividades y de superar de repente algunos miedos como subirse a un ómnibus, que lo logramos. El chiquito nunca asiste a Montevideo a las consultas porque no sube en un ómnibus, tiene pánico de encerrarse dentro del ómnibus, y bueno, logramos, gracias a la confianza de sus compañeros, que él hiciera un viaje hasta lo que nosotros sabemos acá en Cerro Largo, que es un lugar en las afueras, que es la agropecuaria, y hacer todo un tour de unos 30-35 minutos en un ómnibus encerrado y contenido por sus compañeros, eso mismo que cuenta Edison, ¿tá? Cada uno se hacía responsable de justamente tratar de que ese paseo fuera lo más placentero posible para él, y el gran trabajo no solo fue trabajar, valga la redundancia, con Mateo, el niño autista, sino que trabajar con el grupo clase. En aquel entonces, año pasado, yo tenía 18 niños, 2 autistas y 6 con retardo, ¿tá? Con serias y severísimas dificultades de aprendizaje. Entonces el gran trabajo fue tratar de combinar todas esas diferencias y lograr un gran equipo de trabajo, que lo lograron los niños prácticamente. Yo soy maestra de uno de los grupos de 6º año de la escuela. He tenido experiencia, tengo ya 23 años de trabajo, y he tenido experiencias de niños con
con problemas de aprendizaje y dificultades del aprendizaje, pero todavía no he tenido ninguno con problemas de autismo. Igualmente es un tema que me interesa mucho, porque pienso que es uno de los casos que es más complejo quizás, o que sabemos menos para poderlos ayudar. Me parece que hay otros casos, como por ejemplo los niños con síndrome de Down, que no sé, me parece que hay un conocimiento más popular, más común. En caso del autismo, se ha pasado como etapas, ¿no? Y había etapas como que hablar de autismo era algo muy de pocas personas. Hoy en día se entiende más como que tenemos que el tema tratarlo como todos los temas, ¿verdad? Porque en cualquier momento podemos estar en presencia de un alumno o de un familiar, de un hijo, y cómo ayudarlo. Bueno, yo soy la directora de la escuela 99, donde trabajan la gran mayoría de estos maestros, que como ustedes podrán ver, tienen gran compromiso con la educación, por lo que están un viernes a esta hora de la noche sentados acá, compartiendo esta preocupación que todos tenemos de cómo ayudar a los niños que tienen algún tipo de problemas como el autismo o algún otro problema de aprendizaje como la dislexia, que era uno de los que más nos preocupaba porque son casos que tenemos en nuestra escuela. Y bueno, un gusto, la verdad, poder compartir con ustedes esta instancia de aprendizaje mutuo, de conocerlos y de ver esa disposición que tienen ustedes de brindarse para nosotros a compartir todos sus conocimientos. Hola, yo soy Mariela, compañera de todas estas mujeres. Tengo tercer grado y bueno, mi interés en conocerlos a todos ustedes, esta cantidad de genios que veo acá, es para aprender más sobre la dislexia, que tengo un niño disléxico, y bueno, no sé cómo he hecho, he leído, me he informado, he buscado, he ido a escuelas especiales, a una escuela especial, y lo he ayudado, y yo siento que el niño ha progresado, entonces eso me tiene contenta, pero necesito más apoyo. Buenas noches para todos. Algunos no. Buenas noches. No se le ve. En mi caso tengo cuarto año, un grupo de 18 niños, perdón, 20 niños, y dos de ellos, hay uno de ellos que tiene dificultad de aprendizaje, y hay otro que tiene déficit de atención. Entonces ahora en primer lugar quiero agradecer a Marcela la invitación para poder escuchar de esta, la verdad que una muy linda charla de información, y a Edson por compartir tan lindo testimonio, que la verdad que a veces no conocemos la realidad de otros, pero esas realidades nos sirven para ver que a veces estamos frente a situaciones que podemos ayudar a un niño. Así que en mi caso estoy abierta y agradecida a esta oportunidad de poder escucharlos y aprender juntos. Olá, boa noite a todos. Eu sou colega da Marcela, trabalho em português também com ela na escola. Tenho 6 turmas, da primeira série à 6ª série, e conheço quase toda a escola também, junto com ela. Temos vários casos de alunos com dificuldades de aprendizagem e, como disse Mariela, também de dislexia. E alunos autistas a gente não tem, mas tem um coleguinha da minha filha que tem Asperger, foi diagnosticado com Asperger. Isso. E eu convivo com ele é coleguinha amigo da minha filha desde pequenininho, e eu agradeço também pelo convite da Marcela e por tudo que a gente tem que aprender, né, com vocês, e estamos abertos para essa aprendizagem, e é muito bom estar aqui com vocês para isso, né? Para conhecer um pouco mais e ajudar as nossas crianças também. Les decía que mi gran dificultad es el idioma porque no entiendo mucho. Trato de escuchar, pero confío también en que después podré hacerle algunas preguntas a Marcela en la escuela y me va a poder ayudar. Sí, pero
Sí, como decían las compañeras nuestras, yo hace 12 años que trabajo en la Escuela 99, es mi única experiencia, no estuve nunca en otra escuela, y sí, no hemos tenido caso de niños autistas, sí, de otras patologías, otros trastornos. Particularmente este año, mi desafío es cómo trabajar con un niño que le cuesta concentrarse, aprender. Es muy disperso, pero todavía no hay ningún tipo de diagnóstico médico. Como que cuesta un poco llegar a la consulta y después seguir todos los pasos de derivación con otros profesionales. Es todo lento el proceso. Y mientras tanto, transcurre el año escolar y bueno, y se hace lo que se puede o lo que se cree que es bueno, que es mejor para el niño. Pero por ahí era mi inquietud de ver algunas estrategias de repente de cómo poder trabajar con este niño que no aprende de la misma forma que otros. Sí. Tiene mucha capacidad, pero aprende de otra forma. Y bueno, por aí vai a minha inquietude. Não tive a oportunidade, não trabalhei com nenhum aluno com autismo, nem com dislexia. Mas agora, ouvindo Edson, pensei em duas coisas. A importância da família e também o que ele falou, disse assim, o menino não vai conseguir ser certamente alfabetizado. E alguns professores e os pais, que não é o caso dele, pensam sempre na alfabetização do aluno. Mas, nesses casos, é mais importante o convívio dessa criança com os colegas, compartilhar as atividades, poder sair com eles numa saída didática, que nesse caso, cada situação, cada aluno requer uma coisa diferente, verdade? E nessa situação desse menino, o importante é isso, a socialização, o compartilhar com o outro, e aí a escola teria que pensar bem o objetivo, o que eu quero dessa criança, o que a escola e o professor pode pretender com esse aluno em especial. Em alguns momentos, as pessoas da escola entram em contato com os terapeutas, que também são da Prefeitura de São Bernardo. Eles entram em contato com os terapeutas para ver como que anda o tratamento do Jonas, como ele está evoluindo. Então, existe uma sinergia entre a Prefeitura, entre a escola e entre o centro de reabilitação, né? O Jonas faz hoje terapia ocupacional, psicoterapia, ele faz um contraturno lá na escola e faz musicoterapia. Esse é o único que é particular que eu pago, que é a musicoterapia. E todos eles se conversam, né? Até para que você possa fazer um trabalho unificado, né? Então, o trabalho tem uma coordenação e esse trabalho é unificado. Então, tem família, escola e terapia, todo mundo junto trabalhando, tá? Então, essa é a situação aqui do meu filho. Não vou estender muito mais, porque senão eu vou falar mais do mesmo. E vou participando aqui como ouvinte e, eventualmente, eu fico à disposição também para tirar dúvidas de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Ok, vamos lá então. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu digo que a relação aqui também é de aprender com vocês, tá bom? Vocês também têm uma experiência, uma vivência também nas escolas. E a gente também está nesse processo de aprender também, né? O professor também aprende, né? Então, primeiro eu queria dizer para vocês, eu queria mostrar algo para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver isso? Eu vou mostrar em vários ângulos. Consegue, né? O que é isso? O que é isso? Sim. Alguém tem uma ideia? Não, nem ideia. Alguém tem uma ideia do que pode ser isso? Não. Não? Juego. Não. Alguém me ajuda? Alguém... Letras em terceira dimensão. Seria aquele brinquedo de encaixe? Ó, legal. De várias formas?
Isso, Uma brincadeira. Isso pode ser uma brincadeira. É uma brincadeira que eu faço para que uma criança padrão entenda o que é um dislexo. O professor Márcio é o que mais passou próximo. Ele falou assim, é letras em terceira dimensão. É como mais ou menos um dislexo vê as coisas e tenta codificar as letras, né? É assim que ele vê. Ele vê todo desse jeito assim, e sem entender, sem codificar o que a gente quer ver. É assim que, por exemplo, eu me sinto quando eu vou fazer a leitura. Então, para que eu entenda o que eu vou ler, eu preciso repetir, até eu internalizar tudo isso, né? Então, é um processo de repetição, né? Mas eu quero contar a experiência de tudo disso, como aconteceu comigo e como eu descobri isso, né? Que é interessante a descoberta. Venho de uma família simples, né? Então, eu sou o único que tem a graduação, a especialização na família toda. E eu falo assim, esse lugar da família é muito importante para identificar essas dificuldades, essas relações. A escola, enquanto professor, o professor ele é determinante. Eu falo assim que ele é determinante para direcionar o aluno. Eu acho que ele é assim essencial. Ele é essencial, né? Então eu passei por muito tempo passando por algumas dificuldades na escola. Por exemplo, a minha audição ela é muito boa, a minha visão é muito boa, então auditivo e visual perfeito, né? Mas pagava algumas dificuldades na escola, por exemplo, quando eu ia bem na prova, nos testes, né? E a professora colocava eu para fazer as correções na lousa. Porque naquele tempo, quem ia bem nas provas, fazia as correções na lousa. Ó, que legal, né? Aí era a hora que eu passava mal, porque a minha audição era boa, o visual era ótimo, mas a hora de transcrever, passar para a lousa, como que eu conseguia fazer isso? E naquele momento eu não tinha nenhum especialista, ninguém ali para falar, olha, preciso do encaminhamento. A outra coisa interessante, eu não trouxe aqui para mostrar, mas eu tenho aqui depois da minha filha, a letra é quase impossível de você entender. Eu entendia o que eu escrevia. Porque o meu professor de português, por exemplo, ele falava assim, Renato, o que você escreveu? Eu falei assim, hebraico, aramaico, aramaico antigo, mas bem antigo, eu falava para ele, porque ele não conseguia entender o que eu escrevia, né? Então, essas foram as dificuldades. Entendia também a minha dificuldade motora, eu tinha uma dificuldade motora global, né? É interessante que eu fui para a área da educação física, isso é muito interessante. Sou capoeirista, outra coisa que eu acho que me ajudou muito, eu sou capoeirista, né? Sou professor de capoeira, então quando você joga capoeira, você precisa entender a musicalidade, ouvir a música, você aprende a música fazendo leitura labial, não tem escrita, não tem nada, você tem um espaço para trabalhar, você tem todas as concepções de conhecimento de corpo. Então, essa é uma das coisas muito interessantes que a gente deve pensar, organizar o corpo. Organizar esse corpo em todas as questões de tônus, motricidade, todas as questões estão relacionadas, né? Mas isso não foi feito comigo e eu fui fazendo isso empiricamente. Isso é o mais interessante. Por exemplo, eu gravava as minhas aulas. Na faculdade, porque eu não conseguia entender. Então eu pedia para o professor, eu posso gravar as suas aulas? E ele autorizava eu gravar, mas eu não sabia por que eu não entendia, né? E eu gravei as minhas aulas. Então, gravava as minhas aulas, chegava em casa, revia as aulas, e quando eu não tinha como gravar as aulas, eu mesmo gravava. Eu gravava todas as minhas aulas, para que depois eu assistindo, ouvindo tudo isso, eu conseguia internalizar tudo isso, para eu depois fazer os testes. Né? Senão não saía, né? Então essa é outra coisa. A outra coisa interessante
é que todo o meu trabalho relacionado academicamente, ele foi num projeto aqui em São José do Rio Preto, que justamente trabalha com as crianças com TDAH, síndrome de Williams, trabalha com todas as crianças. Essas crianças são captadas na rede pública, então todas as crianças que têm qualquer dificuldade vai para esse projeto. E esse projeto atende todas essas crianças. Atende as crianças, lógico, com uma estrutura interessante, que é uma estrutura com neuro, é uma estrutura com psicopedagogo, é uma estrutura com pedagogo, é uma estrutura com psiquiatra infantil, é uma estrutura total, né? O professor de educação física para trabalhar a área motora todo, professor de arte, pessoal da fono, pessoal da TO. Então é um trabalho interdisciplinar para trabalhar com essas crianças, todas as crianças. Né? Então, eu tive essa experiência de trabalhar num projeto assim. E é interessante esse projeto que eu atendia minhas sobrinhas. Essa é a coisa mais interessante. É você atender a sua sobrinha, também com TDAH, né, e TDA, e você atender essas crianças também lá, e atender o seu sobrinho. Né? E foi onde eu tive a experiência e a vivência de atender as crianças, trabalhar com todas as crianças nas áreas, em todas as áreas, né? Tanto na parte cognitiva, afetiva e motora, trabalhar a questão psicossocial também da criança, e trabalha com uma coisa fantástica também que a gente trabalhava, que era a arte, trabalhar com a arte, né? Algumas estratégias desenvolvidas que eu fui criando assim, para que eu pudesse acompanhar as outras crianças, quando eu estudava, era isso. Uma das estratégias era gravar. Outra estratégia é repetir o que eu fazia. Então, repetir. O fato de repetir, eu internalizava todas as coisas e eu conseguia, a partir daquilo que eu aprendi, por exemplo, se eu for ler algo novo agora, se me der uma palavra nova para eu ler agora, eu não leio. Por exemplo, referência bibliográfica, quando ela é nova, quando ela chega, eu preciso ler, reler, fazer que isso internalize. Internalizou? Beleza. Aí eu consigo ler. Eu consigo ler com fluência, com certa fluência, mas todas as áreas que eu trabalhei foi importante, instintivamente. Eu trabalhei todas as áreas psicomotora na capoeira. Todas as áreas, a musicalidade, o ritmo, em cima, embaixo, fora, dentro, todas essas questões foram trabalhadas. Então, todas essas questões têm que ser trabalhadas com eles também. E você vai observar nessas crianças dislexo, que a dispraxia dele global é fantástica. E ele tem por exemplo, as pessoas dizem às vezes que ele é lento, né? E é o meu caso, eu falo assim, ele é lento, ele demora. Demora para. Mas não é que a gente demorava, é que a gente tinha uma frustração quando ia escrever e ler. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Hoje eu sou professor, tenho as dificuldades, dislexo é dislexo, dislexo é dislexo, não vai curar, não, ele é dislexo, né? Não, pelo amor de Deus, não, ele é dislexo, ele vai aprender, ter ferramentas como todas as outras pessoas, para lidar com isso. E a outra coisa mais interessante, que além de ser dislexo, parece que vem uma comorbidade de déficit de atenção. Isso também vem junto, é um pacote, né? Vem um pacote junto, o déficit de atenção ele vem junto. Então você esquece, só para vocês terem uma ideia de tudo isso, eu esquecia hora de fazer conversar com a pessoa, estava marcado, chave, roupa, qualquer coisa, e coisas importantes, e fui dando prejuízos. E eu falo assim, o maior prejuízo, quando isso não é identificado, é o prejuízo acadêmico. O prejuízo acadêmico é terrível, é terrível. Eu tenho a minha filha também, nós vamos pensar que isso é genético, né? Então, foi assim que eu descobri que eu era dislexo, né? Quando eu olhei para minha filha. Quando eu olhei para minha filha, percebi a minha filha, nós constatamos que a minha filha tinha uma dificuldade global muito cedo, isso é importante. Qualquer identificação precoce é muito importante. Eu falo que hoje o
pediatra, ele tem uma função determinante, que é identificar isso, é fazer uma avaliação estrutural para identificar essas crianças, fazer um traço dessa criança, né? Então, mas nós não tivemos isso. E aí eu falei assim, olhando para minha filha, observando todo o que ela apresentava, né? Eu fui me observando, eu fui olhando para mim mesmo, falei assim, mas minha filha sou eu, as dificuldades que ela tem são as minhas dificuldades, né? E minha esposa também é professora, também professora de matemática, e olhou para minha filha e falou assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí o primeiro passo foi conversar com a escola. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E a grande dificuldade, eu acho que para toda criança que tem esse processo de inclusão, o dislexo também tem a lei aqui no Brasil para garantir algumas... aliás, a lei é interessante, eu vou falar assim da minha experiência, da minha vivência. A lei lá no papel é uma coisa interessante, mas se você não fizer cumprir a lei, tem alguns lugares que não vai fazer cumprir as leis, né? Ele entende o dislexo como se ele fosse uma criança padrão. Ele não é uma criança padrão. Quando a gente diz nenhuma criança padrão aprende do mesmo jeito. O que mais me irrita é achar que uma criança padrão aprende do mesmo jeito. Aí eu vou pensar numa criança dislexa, vou pensar num autista, vou pensar em um síndrome de Down, todas essas crianças aprendem de forma diferente. E a outra coisa que eu sinto na escola, e isso é o que eu sinto, é que nós olhamos muito para os problemas que a criança vem apresentar. E nós não olhamos para as habilidades que esse indivíduo pode ter. Essa é a grande problemática nossa. Nós olhamos para as dificuldades, quais as dificuldades essa criança vai ter. E nós não olhamos para ela e falamos assim, quais as habilidades que esse indivíduo tem. Porque eu não consigo trabalhar com as dificuldades, eu preciso começar a trabalhar pelo aquilo que ele tem de bom. O que ele tem de bom? Olha, ele é criativo. Então, é a criatividade, é a via que nós vamos encontrar para trabalhar com essa criança. E nós na escola, eu falo escola, me incluo nesse local, nesse ambiente, porque nós olhamos para pessoas e essa olhar de falar, eu, pessoalmente, dislexo, eu falo, pessoa. Primeiro é pessoa. A primeira coisa que eu tenho que olhar nesse indivíduo é pessoa. No que esse menino pode dar em potencial? Quais experimentações que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que entregar, né? Então, primeiro é isso. Quando eu vejo uma criança, eu não consigo olhar só para as dificuldades dela. Eu preciso olhar para as potencialidades dela, né? Então, essa é uma das situações. Então, quando eu olho para minha filha, eu me percebo, minha esposa também, nós pensamos em algumas estratégias. Nós pensamos na estratégia de atrasar ela na educação infantil, para que ela pudesse amadurecer e tal, essas coisas todas, mas não era a melhor estratégia, a escola também não foi para essa via, foi o que a gente pensou. Mas aí nós conversamos com a direção, não é uma escola pública, tá? Não é escola pública. O professor Edson fez um relato de escola pública fantástica, é uma escola diferenciada, vou parabenizar a escola, porque nós temos várias realidades aqui no Brasil de escola. Nós temos uma escola que dá um suporte desse, nós temos escola que não dá suporte nenhum, né? Então, essa é a realidade. E pensando nas questões da minha filha, nós começamos a fazer, eu falo assim, que nós chamamos de via sacra, né? A via sacra é identificar o que a criança tem. O que a criança tem. Essa é a via sacra. Eu falo assim, sem diagnóstico, é quase impossível querer trabalhar com alguém. Porque eu não sei o que ela tem. Eu não sei quais as ferramentas que eu devo usar com essa criança. E como usar. E de que forma usar. Então, eu preciso saber como usar essa ferramenta. Não adianta eu ter conhecimento e eu não saber o que o outro tem. O conhecimento só aqui fica ruim, porque eu não sei o que o outro tem, como eu vou atuar, como eu vou olhar, né? E aí eu vou fazer uma referência para vocês, eu falo assim, que a psicomotricidade em si, ela abarca todas essas questões.
quando eu estudo psicomotricidade, quando eu tive aqui aula também com a professora Solange, eu observei essa amplitude da psicomotricidade e como ela surge, como ela acolhe todas essas crianças. O surgimento dela foi para isso, para atender essas crianças com debilidade motora ou com alguma dificuldade motora, né? Então, quando eu olhei para a escola, nós começamos a fazer a via sacra de entender o que a minha filha ela tem, né? A primeira questão, nós fomos com um psicopedagogo, né, para a gente fazer algumas ajustes, pensar que alguma dificuldade de aprendizagem, né? Sim, vai ser uma dificuldade de aprendizagem. Dislexia, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem, sim. Não queira, ela tem. Mas vamos entender isso. Passou pelo psicopedagogo, não conseguiu captar nada, e a gente falou assim, eu falei assim, vamos para o neuro. Eu acho que o neuro, se ele falasse para a gente, ó, tá tudo bem, beleza, aí são outras abordagens. Aí eu preciso pensar nas questões afetivas, pensar nas questões motoras, pensar todas as outras questões. Eu tenho que pensar no histórico dessa família. Qual é o histórico dessa família? Né? Da onde essa criança vem? Quais os estímulos que essa criança teve na sua infância? Qual é a área do brincar que ela teve? Ela teve brincar? Não teve brincar? Ela engatinhou? Ela arrastou? Cadê aquela anamnese que uma escola deveria ter? Cadê aquela anamnese estrutural que uma criança, que a hora que a criança entrasse na escola, o professor lá falou assim, olha, prematuro. Prematuro? Olha, eu vou ter que organizar isso aqui. Não que todos os prematuros vão ter uma dificuldade, mas eles já saem na frente, né? Ele já sai na frente. Então, pensar nisso, que uma escola deveria ter uma avaliação estrutural. Matriculou a criança, avaliação estrutural dessa criança, né? Mas não é isso que acontece na nossa realidade. E aí, pensando, nós fizemos lá todo o trabalho com o neuro. O neuro, eu acompanhei. A minha filha tem a sorte ou o azar de ter o professor dela como pai, né? Então, eu acompanhei ela até o neuro. E ele perguntou assim, você tem educação física? Eu falei, tem, ela tem. Eu até me antecipei. E eu falei, tem, eu sou o professor dela. Você é o professor? Eu falei, sou eu, sou o professor dela. E eu falei, então me fala um pouco dela, não como pai, e sim como professor. E aí eu falei as dificuldades que ela tinha. Que hoje já superou, porque ela faz judô, faz natação, faz área global, ainda tem as dificuldades ainda da conexão fina, né? Mas global já supera. A pinça, né? No have money, do dinheiro. Né? Então, pensar que ela ainda está aí nessa caminhada, usou todas as estratégias possíveis, lápis grosso, lápis que ajuda a pinçar, essas coisas todas. E aí o neuro falou assim, olha, vamos pedir uma avaliação psico. Eu falei assim, neuropsicológica? Eu falei assim, vamos. Se é para descobrir, vamos fazer isso. E vamos lá. E minha esposa, graças à visão, mãe é mãe. É verdade. Pai não é pai. Eu falo, mas mãe é mãe. Quando ela pegou a avaliação da neuropsicóloga, ela falou assim, não, isso aqui não é minha filha. Essa tá aqui a avaliação, eu guardo ela como presente, que uma avaliação equivocada de um profissional leva você para outro lugar, né? Eu tenho aqui uma avaliação, aliás, essa pessoa aqui perdeu muita pessoa indicada, mas muito, né? Tá aqui uma avaliação neuropsicológica dela, mas quando a minha esposa olha para essa avaliação, ela fala assim, isso não é minha filha. O que descreve aqui não é minha filha. Eu acho que mãe tem um sexto sentido, alguma coisa assim. O pai não tem um sexto sentido. É isso. Essa é a questão. Essa é a questão. E ela olhou para fazer isso não é minha filha. E ela voltou para o neuro. Ela voltou para o neuro com o exame ele ia avaliar tudo. E ele falou assim, ela falou assim, Dr. Paulo, isso que está aqui não é minha filha. Então, eu quero que o senhor avalie isso aqui, que é ele que tinha indicado, e fale se é minha filha isso, né?
Aí eu peguei, e eu fiquei já fora, né? Eu falei assim, minha esposa tá atacando mesmo, vamos deixar que ela ataque, né? Deixa ela atacar. E aí ele olhou todas as questões aqui, ela falou assim, não, o resultado tá aqui, ela que não viu, ela não observou direito, ela não fez a avaliação adequada, mas o resultado tá aqui. Mas me faça uma coisa, só para a gente confirmar, né? Para a gente confirmar tudo isso, me traga um caderno da sua filha. E aí a gente levou o caderno. E aí ele falou assim, ó, ele olhou o caderno, tudo, e falou assim, não precisa de mais nada. O resultado está aqui da neuropsicologia, ela que não viu, a neuropsicóloga não viu, mas está aqui. Ela é dislexa. Eu falei assim, ela é dislexa? Eu falei assim, é. Eu falei assim, legal. Então o pai dela também é. Porque só que eu não fui diagnosticado, né? Esse é o problema, é que eu não fui diagnosticado, eu não tenho diagnóstico. Mas eu vou ter uma experiência para vocês da escola, tá bom? E das palestras. Toda vez que alguém me interrompe quando eu estou fazendo uma palestra, parece que some tudo. Tudo. E eu preciso de alguma coisa para me voltar para o local, né? Parece que eu tive uma experiência numa palestra que eu perdi totalmente a condição. E aí uma moça falou assim, ixi, o professor perdeu a palestra. Eu falei assim, a palestra eu perdi, mas a audição não, porque eu ouço bem. A audição não, eu ouço bem. E aí eu nessa história toda aí, até hoje eu aviso os meus alunos, né? Eu falo assim, olha, é assim, 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 depois os comentários vocês fazem, ou se vocês quiserem fazer o comentário, eu parando, vocês fazem os comentários, porque se fazer o comentário junto do meu raciocínio, pode ser que eu não volte. Pode ser que eu não volte mais. Então, essa é uma outra dificuldade. Talvez pelo déficit de atenção e a dislexia. A outra coisa é a escrita. A escrita, quando eu estou na lousa, eu preciso pensar a palavra. Eu preciso, por exemplo, eu chego mais cedo na faculdade. Graças a Deus, tem coisa que a pandemia é ruim, mas tem coisa que é bom. Eu estou aqui dando aula agora aqui, isso não precisa de escrita, não precisa de nada, entendeu? Então tem coisa que ajuda, né? Então eu pensei assim, pensando assim nessas questões, quando eu vou para a lousa, eu preciso de afirmar, por exemplo, eu preciso ir mais cedo para a faculdade. Se um professor leva um tempo de escrever lá uma lousa em 20 minutos, eu escrevo isso em 40 minutos. São 40 minutos para eu estar escrevendo. Outra coisa, e apagando. Porque a palavra, ela some e ela vem com conjunção de outras palavras. Quando você escreve, é isso aqui, ó. Quando você escreve, é isso. Mesmo que sendo palavras conhecidas, eu não consigo codificar todos os símbolos. E eles vêm todos misturados. E a outra coisa é que eu preciso me concentrar quando eu vou escrever. Senão eu começo a escrever em cima, e noção espacial, temporal, ele vai lá, ele desce. Começa a escrever em cima da lousa, ele vai descendo. Porque essa também é outra questão. Noção espacial, noção temporal, coordenação motora fina, coordenação global. E olha que eu fui salvaguarda, que eu vou fazer aqui a salvaguarda, é que eu sou capoeirista. E esse lugar da capoeira, esse lugar das atividades, a música, o ritmo, essa organização total do corpo me fez um bem danado. E isso foi desde a infância, né? Eu pratico capoeira já, não vou falar quanto tempo, Já pratico capoeira há muito tempo. Então, isso me ajuda muito. Então, interpretar o som, diferente forma de som, diferente forma de entender o som, isso é ótimo para mim, que eu preciso interpretar o som para que esse som seja interpretado para que o meu corpo faça as evoluções necessárias. Eu preciso entender noção de espaço quando eu estou jogando capoeira para fazer as minhas evoluções. Eu preciso estar concentrado com o outro. Então, todas essas questões me ajudaram muito, mas muito, 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 muito. E até hoje eu faço capoeira, sou professor de capoeira, devido a essas questões motora, cognitiva, afetiva que está dentro desse jogo.
Quanto à minha filha, nós continuamos a batalha com ela. Lembrar que dislexo é dislexo, Down é Down, autista é autista, tem os seus níveis, né? E assim por diante, né? E nós estamos aqui na luta, nós temos intervenções. Nós temos aqui intervenção para minha filha, que é só manual, né? Que ela tenha tônus. Ela sentia dor, quando ela escrevia, ela sentia dor. Eu falei assim, mas filha, como assim sentir dor? Pai, eu tenho dor. Dor quando eu escrevo. Ela falou, dor? Então, aí nós fizemos todas as avaliações, todas as questões, e ela não tinha tônus. Tônus. E aí nós temos que trabalhar tônus. Temos que trabalhar também só a questão da coordenação motora fina. Então, buscamos um especialista de punho e mão. Então, punho e mão, só para trabalhar punho e mão. Especialista para trabalhar a ação global. A ação global nós colocamos no judô, na natação, para fazer essa atividade toda. Fono. Fono é essencial. Nós temos aqui em São José do Rio Preto, grande, é uma cidade interessante. Esses aparatos nós temos todos. Então, nós arrumamos a fono fantástica. Então, tem a fono. E tem também a intervenção psicopedagógica também, né? E aí eu vou falar uma coisa que a escola que a minha filha estuda, a escola que eu ministro aula, é uma escola particular. E aí eu vou fazer aqui uma questão aqui. Nem todos os professores estão prontos para atender essas crianças. Perfeito. Elas estão para atender crianças. Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez talvez não estão nem prontas para atender crianças padrão. Esse é o problema nosso hoje. O problema nosso hoje é que às vezes nós não temos na escola. Professor Edson, o senhor está numa escola de excelência. É uma escola de excelência. Porque não é a realidade. E aí eu me deparei com uma... E a outra coisa, por exemplo, eu levei os materiais para os professores estudarem o que era dislexia. Eu tenho uma filha dislexa e eu preciso que o professor de lá entenda o que é a dislexia. Então, eu comprei os materiais e levei até lá. Leu? A minha pergunta é se ele leu. Porque a prática dele não mudou. Se a prática do professor não mudar, não adianta. A prática do professor precisa mudar. Se ele tem uma criança dislexa, eu preciso saber o que é dislexia. Eu preciso entender quais são como eu vou interagir com essa criança. De que forma? Essa criança pode ficar lá no fundo da sala? Uma criança dislexa pode ficar no fundo da sala? Pode ou não? Não, ele não pode. Ele tem que ser acompanhado de perto. Ele tem que ser acompanhado ali na primeira, segunda ou no máximo terceira carteira. Porque o som que propaga daqui até no final da sala já é outro som. Já é outro entendimento, né? E a outra coisa, quanto mais próximo, ele consegue fazer leitura. Se ele não entender o som, ele consegue fazer leitura, né? Então, tem várias coisas para a gente estar trabalhando dentro de uma sala quando nós temos aí as crianças dislexas. Minha filha, ela não faz prova oral, porque é uma escolha nossa, é um direito dela fazer a prova oral, né? Perfeito. É um direito ter um aumento das letras também, com um tema reduzido. Eu digo que crianças assim deveriam ter um currículo diferenciado na escola. Ela deveria ter um currículo que atendesse às necessidades dela. Mas o currículo é para todos. Eu entendo que é para todos. Esse é o sentido da inclusão. Mas deveria ter um olhar para aquela criança. Porque ela não... Olhar é o ver vendo, né? Ver vendo. Otto Lara. É preciso você olhar. Enxergar através dos seus olhos e através da sua alma. Por da isso sua que eu falo... energia e do seu sentimento. Sim, por isso que eu falo da psicomotricidade. Eu me enveredei para essa área. Se vocês olharem aqui os livros que eu tenho muito livro de psicomotricidade. Eu leio qualquer livro de psicomotricidade. Agora eu estou lendo um livro de psicomotricidade de capoeira. Olha que coisa interessante. Nossa paixão, né? Então essa é a ideia. E aí esse é o caminho, né? O caminho que nós estamos fazendo. A minha filha hoje consegue fazer as leituras. Por exemplo, a outra coisa que ela foi até a igreja e conseguiu fazer a leitura lá. A coisa que
queria fazer era fazer leitura lá junto com... E ela foi convidada para fazer a leitura, e ela fez a leitura. Mas olha, não é professora, mas preste atenção que essa coordenadora fez, não é professora. Ela pegou a Maria Clara, falou, Maria Clara, vem cá, você vai fazer a leitura hoje. Então, nós vamos aqui ensaiar o que nós vamos falar. Olha que visão, porque ela sabia que a Maria Clara era disléxica. Olha que coisa interessante, como que uma pessoa da igreja tem essa sensibilidade de entender que aquela criança é disléxica, ela precisa de um olhar diferente, e um profissional da escola que deveria olhar com um sentimento de, pelo menos, pensar, de estar no lugar daquela criança. Eu sempre faço isso, eu tento me colocar no lugar da criança. A empatia, né? Eu sou professor. Eu dou aula para autista. Eu fiquei feliz no teu relato aqui, viu, professor Edson? Magnífico. Eu dou aula para autista. Eu tenho 2 autistas, um moderado e um leve. Eu já peguei também severo para dar aula, que com a disposição até de agressão, né? Ele agredia as outras crianças. Eu falo assim que essas crianças ensinam muita gente, mas muito, muito. Eu falo assim que eu sou uma outra pessoa depois que eu entrei nesse universo. O olhar que você tem para a criança é diferente. É muito diferente. Desde a criança padrão a qualquer outra criança. E a outra coisa é que você começa a ter um feeling para identificar as crianças. Isso é interessante. Você olha o desenvolvimento da criança e olha para a criança e você começa a ter uma sensibilidade de ver essas crianças. Por exemplo, hoje eu tenho um desejo de trabalhar com essas crianças, né? Pelo conhecimento e o que elas trazem. Eu falo assim que esses dias faz 6 meses, tá bom? Considera 6 meses esses dias. Eu levei o meu berimbau para a sala de aula. E eu falei assim, qual é o efeito que a música traz para esse autista? Que é leve e que é moderado. Foi de euforia, mas de uma euforia de bem-estar. Ele queria tocar, ele queria aprender, ele queria fazer. Então, quando eu olho para minhas crianças, que eu tenho uma sala que não tem nada, só tem eu e as crianças. E eu tenho os objetos para ir trabalhar com eles. Então, é uma sala onde nós vamos colocar, a partir da visão da criança, nós vamos dando os estímulos para a criança. E eu levei o berimbau, levei o pandeiro, e eu fui trabalhar essa musicalidade com ele, foi fantástico. Então, a musicalidade para a criança é fantástica. É fantástico, é um outro olhar, eu acho que tem 2 coisas que faz com que o cérebro brilhe muito. Uma é o brincar, a experiência lúdica da criança. E outra é essa questão da musicalidade, né? Então, pensar nessas questões todas aí, eu faço meu encerramento aqui, fico à disposição de vocês. E vou dizer uma coisa, não é fácil não. É um outro universo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Okay. Na verdade, eu tinha te feito uma pergunta pelo chat, eu não quis interromper enquanto o raciocínio estava seguindo. Ok. Seria, mesmo não tendo um diagnóstico formal sobre essa situação, qual que foi o seu entendimento depois disso? Depois de saber que você passava por uma situação que era comum a outros, inclusive para sua filha? Porque, assim, mesmo sem um diagnóstico formal como ela teve, isso acabou impactando, né, na sua educação infantil, na sua formação profissional, na sua escolha de área de atuação, com quem você queria trabalhar, como você queria dar seguimento a isso. Então, no que te impactou descobrir que você tinha essa condição de autismo e sua filha também? Eu sou dislexo. Dislexo e dislexo, do autismo é o Edson. Perdão, eu só confundi os professores. Eu falo assim que quando você... Lógico que eu não tenho um diagnóstico, mas eu vou pensar em um diagnóstico adulto. Mas não tem... Eu sinto isso, eu vejo isso. E todas as dificuldades que a minha filha teve, eu tenho. E tenho ainda hoje, né? Nesse local que eu trabalhei, por exemplo, nós tínhamos um teatro no final, que era uma equipe, né? E nós fazíamos um teatro. Eu fui um dislexo sem saber que era dislexo. Eu interpretava um dislexo com TDAH. Imagina um dislexo com TDAH. Imagine isso. Se nós olharmos para um dislexo puro, né? Beleza. Mas imagina um dislexo com TDAH.
ou com outra comorbidade que for possível. Mas, respondendo a sua questão, para mim foi um alívio. Para mim foi um alívio entender que, através da minha filha, né, que eu tenho isso. Agora eu consigo me organizar melhor. Eu consigo entender o que eu devo fazer. Como eu devo fazer. Por exemplo, se vocês olharem aqui também, eu tenho um monte de livro de dislexia. Eu preciso ler sobre isso. Eu preciso de ler quais são as minhas potencialidades. Por exemplo, eu sei que eu tenho algumas coisas interessantes, por exemplo, a questão da criatividade. Isso é uma questão que me leva para todo lugar. Então, é um potencial que eu tenho. Isso eu sei que eu tenho. E não é que eu olho para alguma coisa, eu começo a fazer as coisas. E a outra coisa que eu falo aqui também, quero falar, é que nós passamos muito tempo a aprender. Nós precisamos aprender a fazer. Nós estamos deixando de fazer, né? E hoje o que nós tentamos com a nossa filha aqui é que ela faça as coisas e que ela não se encoste naquilo que é o laudo dela, que é dislexia. Eu falo, não é isso, não é esse local. Você tem toda a potencialidade de qualquer criança, é querer. A diferença é querer. Se você querer, você vai mais longe. Você vai aonde... Eu falo assim, falo assim, o seu pai está aqui. Você tem um exemplo do seu pai. Então, dá para você ir mais longe com todas as intervenções e todos os processos que estão sendo feitos com ela, né? A Mariela quer falar. Fala, Mariela. Por favor. No, quería consultarlo en lo siguiente. Yo tengo ese niño que el día que él llega, por ejemplo, frustrado de la casa, o que no quería venir, no quería levantarse, no quería comer, o qué sé yo, ese día el niño no logra dibujar nada, no logra dibujar una letra, no logra dibujar un cuerpo humano, no logra nada. O sea, la frustración, no sé si él trae una frustración de hace años, o depende de su estado emocional del día, porque es tan cambiante que a uno lo desconcierta, porque hay días que vos decís evolucionó y otros días que decís no, regresamos. Y otra cosa es, su hija, ¿ella es consciente de que tiene ese problema? ¿Se lo dice al niño? ¿Usted está a favor de decírselo al niño, expresar que él entiende de manera diferente o no? Ela tem consciência. Eu vou falar para vocês uma experiência que ela teve com a professora. A pessoa que tem dislexia, por exemplo, eu me organizei mais cedo hoje aqui, organizei tudo para que eu pudesse estar aqui. Uma coisa que a gente tem que entender, ela tem consciência, ela sabe das intervenções que está sendo feita com ela, é tudo claro para ela, né? Ela tem consciência disso. Nós sempre tentamos sempre falar positivamente para ela, sempre positivamente. Todas as intervenções que eu faço do brincar com arte, com brinquedo, ela está junto para fazer, porque é necessário ela estar fazendo essas coisas. Quando ela faz alguma coisa positiva, a gente fala, nossa, é isso aí. Então, esse reforço positivo para a criança é muito bom, ainda mais o dislexo. A outra coisa, assim, o dislexo ele tem um tempo diferente. Se você apressar o dislexo, ele não faz nada. Ele entra nesse estado aí que você fala de depressão. Ele quase entra numa depressão, e profundo. E aí ele deixa de fazer qualquer coisa. Tudo isso me fez pensar uma coisa, né? Primeiro, a formação desse professor, que a Solange abordou muito bem essa história nesse momento, né? O professor é jogado para a sala de aula para lidar com crianças que têm autismo, TDAH, disléxico, e às vezes, quase sempre, falta para ele como fazer isso, né? Porque dar aula para uma criança que tem dislexia é uma coisa. Dar aula para uma criança que tem qualquer outra dificuldade de aprendizagem é outra. Então, cada indivíduo é único. Cada aluno é único. Eu tenho 2 alunos disléxicos.
a dislexia de um não é idêntica à do outro. Então, o professor precisa ter conhecimento disso, ele saber como ele vai lidar. Então, na minha opinião, falta aqui no Brasil a formação para esse professor ir para a sala de aula. E muitas vezes, esse aluno, essa criança, não tem nada. Então, todo mundo aqui contou um caso, né? O professor Edson falou do filho dele, o Renato falou do filho dele. Eu tenho uma filha que hoje tem 35 anos e é advogada. Quando ela tinha 7 anos, ela apresentou um problema de alfabetização. Ela trocava a letra, ela não lia, ela se dispersava em sala de aula. Fui chamada na escola. Eu dava aula na escola que ela estudava. Aí fui chamada pela coordenadora, ela falou, olha, a sua filha deve ter algum problema. Então, a gente precisa fazer uma avaliação. Porque também as pessoas gostam muito de rotular sem saber. Ah, eu acho que é disléxico. Eu acho que, professor, a gente não tem competência para dar um diagnóstico desse. O que a gente pode fazer é encaminhar para o profissional que vai dar, né, o diagnóstico. Bom, e a minha filha trocando letra e dispersa. Bom, primeira orientação que me deram era levar numa fono. Levei na fonoaudióloga. Ela fez uns exercícios para diagnosticar o caso da minha filha. E foi diagnosticado. O problema dela era alfabetização. Ela estava sendo mal alfabetizada. Então, ela trocava letras, ela não se concentrava, não porque ela tivesse um outro problema, mas ela não estava sendo alfabetizada. Ela não conseguia aprender, ela estava com dificuldade. Então, o que ela precisava? De uma professora que sentasse com ela, percebesse qual a dificuldade que ela estava tendo para outra atender. Metodologia, né? O problema era de metodologia, não de aprendizagem. Né? Então, ela acabou, né? Depois, eu tinha uma amiga que era uma professora alfabetizadora de muitos anos, pegou minha filha e trabalhou com ela. Daí em diante, ela nunca mais teve problema. Então, eu acho que, às vezes, a gente acaba rotulando ou não percebendo o real problema da criança. E a gente não tem competência para isso mesmo. Mandar para um especialista que vá diagnosticar com certeza o que aquela criança tem, pode ajudar. Uma outra coisa que a Solange falou, e falou muito bem, é a questão do trabalho em equipe. O professor não pode ser solitário nesse momento. Ele tem que trocar com os pares, ele tem que trocar com o diretor, com a coordenação, com a família. Então, saber, como a Solange falou, quem é essa criança? E a minha filha tinha uma explicação psicológica para o fato. Eu tinha acabado de me separar do meu ex-marido. Emocional. Exatamente. Então, ela era dispersa porque certamente a cabecinha dela estava em outro lugar. Ela queria tudo na vida, menos aprender a ler. Ela queria que o pai e a mãe estivessem juntos. Né? Então, a gente ser professor é uma tarefa árdua. Né? Deveria ser até mais valorizado, estou falando aqui no Brasil, a gente deveria valorizar muito mais a figura do professor, exatamente por isso, porque nós estamos em contato com a criança e saber a realidade daquela criança, saber que muitas vezes uma criança vai para a escola porque ela não tem o que comer em casa e ela vai atrás da merenda. É verdade. Então, cada professor precisa conhecer a realidade dessa criança para poder trabalhar com essa criança, porque a gente tem essas dificuldades de aprendizagem que são, né, o disléxico, o autista, e tem aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem e não se enquadra em nenhuma desses... Perfeito. Né? Ele tem algum problema de aprendizagem que pode ser, como o professor Renato falou, problema emocional, que foi o caso da minha filha. Então, pode ser também, Sueli, muitas vezes encontramos a falta de alimentação mesmo. Sim, sim. Exatamente. Então, é um problema muito complexo. Fala, Renato.
deixa eu falar como professor aqui também. Também tem a despedagogia, né? A despedagogia também tem. É terrível a despedagogia. E hoje em dia é muito comum a despedagogia, viu? Mas era isso, né? Eu acho que a Solange abordou muito bem a questão desse trabalho em equipe, né? De conhecer o aluno. E, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho individualizado. A gente sabe que as condições de trabalho do professor nem sempre dão essa possibilidade, né? Às vezes, um professor tem numa sala 50 alunos e, às vezes, ele não tem nem possibilidade de identificar um problema que a criança apresenta, ou de relação familiar, enfim, né? Os vários problemas que podem interferir nessa aprendizagem. Bom, falar depois de todos vocês, ficou um peso pesado aqui para mim. Mas quem fala, né? Eu vou tentar juntar um pouquinho tudo que foi falado e acrescentar alguma coisa. Quando a gente fala em inclusão, a Sueli falou isso muito bem, a gente tem que pensar que a inclusão, ela, na verdade, é para todos, né? Porque todos somos diferentes. Cada um tem a sua individualidade, a sua especificidade. Então, a diferença é que marca, né? E quando a gente fala em inclusão, acho que no Brasil, eu não sei dizer do Uruguai, mas do Brasil a gente tem que pensar na inclusão social. Eu tenho 33 anos de escola pública municipal, sendo que desses 33 anos eu trabalhei 20 em periferia, numa diretoria regional que era da freguesia do Ó, Brasilândia, na Zona Norte. E o maior desafio foi a inclusão social. Trabalhei em escolas de favela, de comunidade, e, ao mesmo tempo, com a inclusão de transtornos de aprendizagem também. Então, o desafio que se coloca é muito grande. E as escolas mais periféricas que eu trabalhei foi o momento que eu estava na coordenação pedagógica. Por sorte, a estrutura da rede municipal de São Paulo traz uma jornada de trabalho que, para o coordenador que quer trabalhar, é uma maravilha. O professor trabalha 25 horas aula dentro da sala de aula e 11 na formação com o coordenador. Dessas 11, 3 ele tem livre para planejar, para produzir, 8 é com o coordenador. Então, eu tive a chance de trabalhar com formação desses professores, e sendo que em algumas escolas os professores saíam porque não me aguentavam. Porque eu era aquela coordenadora que estava ali às 8 horas em reunião com eles, para trazer textos, trazer relatos, trazer pais para serem ouvidos, ou seja, para mobilizar o grupo, porque o grupo mobilizado é o grupo que faz. Se a gente não mobilizar, o grupo não faz nada, né? E quando a gente pensa em inclusão, além da inclusão social, que sempre foi meu foco, evitar a evasão, evitar a desistência, trazer o aluno com questões culturais defasadas para dentro da sala de aula e acolher, a questão da inclusão passa também por dificuldade de aprendizagem, que a Sueli relatou muito bem, que é uma situação específica e pontual, que pode ser resolvida por uma questão metodológica, de mudança de estratégia, né? E a questão do transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, ele não é pontual, ele faz parte da vida da criança. E aí a gente tem que ter muito cuidado. É nesse caso de transtorno de aprendizagem, como é o caso do espectro autista, da questão da dislexia, dislalia, disgrafia, que na verdade é um pacote, né? A questão do TDAH e TDA, né? Tudo isso caracteriza a criança e a gente tem que saber se colocar no lugar dela, para garantir
que ela se integre. Em alguns casos, que aprenda, ou como disse o professor Edson, que se integre e que se inclua. Tá? Hoje, depois de todo esse tempo e de todo esse processo que a humanidade viveu, não dá para negar a inclusão. A inclusão ela tem que ser feita, ela precisa ser feita. É o que eu defendo, é o que eu acredito. Tem dificuldades? Mil dificuldades. Tem despreparo? Muito despreparo. A gente erra o tempo todo. Só que a gente vai aprendendo também, né? Esses desafios, esses erros é que vão fazendo a gente buscar, a gente refletir, a gente construir junto. Errar não é vergonhoso, né, Ana? É aprendizagem, né? Aprendizado. As pessoas têm medo e vergonha de errar. Pelo contrário. Só erra quem faz. Isso mesmo, professor. É verdade. E se a gente for pensar na inclusão dessas crianças com transtorno, que elas carregam para a vida e vão se tornar adultos com transtornos, a gente tem que pensar assim, política pública. Tá? Infelizmente, no Brasil, existe uma legislação que é maravilhosa, que no caso da inclusão segue a Declaração de Salamanca, que assim, é perfeito no papel. Na hora do vamos ver, se não tiver uma equipe com vontade, não sai. É o caso da escola que o professor Edson relatou, tem uma equipe com vontade e sai. Né? Eu falo assim, não basta só ter uma sala multifuncional, né? Isso. Precisa Você pode ter tudo, se não souber para que serve e não tiver objetivo com aquilo, não adianta nada. Né? E puxando ainda essa discussão, essa inclusão de crianças com transtorno depende da equipe, como muito bem falou a Solange. O professor sozinho, ele não dá conta. Ele precisa de um apoio clínico, psicológico, neurológico, ele precisa estar junto, acho que foi a Sueli, a Solange falando, precisam falar a mesma língua, né, com a criança. A criança tem que ter um acolhimento, um diálogo e sinais parecidos em todos os locais que ela convive, combinados parecidos, senão ela sofre demais. Só para pontuar também, a questão do diagnóstico, ela pode ser uma armadilha para a gente. Sim, né? Sim. Existe sim a necessidade de buscar um diagnóstico, buscar todo o percurso da criança, perfeito, mas ter a clareza que o diagnóstico não pode cristalizar. Porque se ele cristalizar e rotular, ele deixar aquela criança parada naquele lugar, a gente não está incluindo. O diagnóstico não é o fim, né? Não é o fim, é o começo, né? É o começo. É o começo. A gente tem que ter clareza. Agora, pensando no áudio que a Marcela mandou, eu fiz aqui um exercício, rapidinho eu já encerro, tá? Focando naquele áudio que você mandou, que eu achei muito legal, até para nortear um pouquinho. Não vou dar conta de tudo não, mas é só... Foi a ideia, Ana. Tá, só tentar nortear um pouquinho a partir do áudio. Você colocou a questão da autoestima. Gente, é fundamental. Tá? Enquanto educadores, né, e não profissionais da educação, né, lembrando o que a Tabata falou, o nosso papel é garantir que a autoestima se eleve cada vez mais dessas crianças. Que elas entendam que elas podem, que elas entendam o que elas são e que elas entendam que são capazes. Começa daí, né? A questão da autonomia. A autonomia tem que ser o nosso foco dentro daquilo que a criança se sente capaz de fazer. Né? Então, de repente, para uma criança com TDAH, é difícil para ela parar, sentar e amarrar o cadarço do tênis. Aí, o que você faz com ela? Você faz um roteiro com ela. E ajuda ela a repetir aquele roteiro. E aquele roteiro ela vai fazer toda vez, até que ela consiga introjetar aquele roteiro. Isso serve para a criança autista também. Né? É você garantir que ela desenvolva autonomia naquilo que ela
é capaz de desenvolver. Consegue, claro. Né? Outra questão que vocês colocaram é assim, que ações podem ajudar? Eu pensei mais ou menos no geral e como eu conversava com os meus professores dentro da escola, com crianças na situação de inclusão. Então, eu pensei em algumas coisas que eu colocava para eles e ia para a sala de aula para ver se estava rolando, se estava funcionando, e aí voltava para as reuniões para avaliar as ações. Em primeiro lugar, para todas as crianças, não só aquelas que a gente considera de inclusão, mas para todas, é fundamental uma rotina. Perfeito. Rotina é essencial, quer dizer, o professor chegar e ter uma rotina que pode ser semanal e conversada com eles, anexada no quadro, anexada na parede. Isso é fundamental para qualquer criança se organizar. Como começa o dia, o que você faz depois, o que você vai... Estabelecendo rotinas diárias. Como eu começo, qual é o percurso e como eu termino. A criança se sente confortável com isso. Principalmente criança com TDAH. Né? Ou com TDA só, mesmo que não seja hiperativo. Aquele que só tem o déficit de atenção, ele precisa saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Para o autista também é importante. E para o autista, se você sai daquele combinado, você desestrutura a criança completamente. Completamente. Eu tive um aluno, um autista com um grau bem severo, numa escola de educação infantil, a gente chama aqui em São Paulo de EMEI. Ok. E a gente estabeleceu uma rotina fechadinha. Demorou um semestre para a gente conseguir isso com ele. Mas a hora que a gente conseguiu, gente, dá uma sensação assim de uma satisfação tão grande, e não só em relação a ele, em relação às outras crianças, porque as outras crianças também incorporaram a rotina do Esdras. Esdras é o nome dele. Que mais que eu discutia com os professores? Além da rotina, essas crianças elas têm que estar, acho que foi o Renato que falou, próximas ao professor. Mesmo nas atividades em grupo, mesmo que você estabeleça as atividades em grupo, traz o grupo que ela está, ou o parceiro, tá? Nunca deixá-la sozinha. Quando for atividade mais generalizante, ela tem que estar junto com um coleguinha que pode se revezando. O Igor, ou foi o Ian que falou, quem ganha muito são as outras crianças com o processo de inclusão. Né? E eles ganham muito em termos de seres humanos. Né? Isso é extremamente importante. Então, essas crianças têm que estar ali junto com o professor, não adianta você pôr lá longe. Mesmo que tenha o auxiliar lá, na prefeitura aqui de São Paulo, a gente chama auxiliar de vida escolar. É aquele profissional que fica com a criança de inclusão, e temos estagiários também. Então, mesmo que tenha aquela pessoa, você não vai pegar a criança, processo de inclusão, colocar lá atrás junto com o estagiário. Você vai trazer ali junto com você, tá? Outra coisa que eu discutia bastante, principalmente com o aluno com hiperatividade, dá funções para ele dentro da rotina. Perfeito. Ele se encarregar de alguma atividade, ou distribuir um material, ou apagar um quadro, quer dizer, ele assumir responsabilidades diante do processo da sala de aula. Legal. Isso é legal também. Legal. Para esses alunos hiperativos, em alguns casos com autismo menos severo, é sempre legal o professor combinar um sinal para mostrar quando ele está se excedendo. Excedeu ali, perdeu um pouco o chão, tem um sinal entre o professor e a criança. A hora que o professor faz aquele sinal, a criança volta para o chão. Isso é legal também. Perfeito. Fazer, tá? Pode socializar esse sinal com o resto da turma? Pode, sem problema. O que não é legal, você parar tudo e
inquirir a criança ali na frente de todo mundo e se desequilibrar por conta do desequilíbrio da criança. Isso não é legal, você perde o chão da sala de aula toda, né? O reforço positivo, o tempo todo. Sempre. O Renato falou isso, né? E sempre pensar, quando você tem ações de inclusão dentro da sua sala de aula, intercalar atividades acadêmicas com atividades motoras. O tempo todo você vai diversificar. Então, a sala de aula não dá? Vai lá para um espaço que seja possível. Ou se não tem esse espaço, arrasta. Faz combinado de arrastar a cadeira, a carteira. Tudo combinado dá certo. A sala inteira, sabendo como se portar e em que momento vai arrastar, vai voltar, ou vai para outro espaço e vai voltar. Gente, combinado não sai caro. E as crianças de inclusão também entendem esses combinados, né? Vocês têm um aluno cadeirante, não tem? Com PC, paralisia cerebral? Ele não é cadeirante, Ana, mas ele tem paralisia, sim. Não, ele tem paralisia, mas não é cadeirante, não. Ai, que bom. Eu já tive cadeirantes, e aí, o que é legal? Escala para o coleguinha ajudar no deslocamento, né? O paralisia cerebral, ele precisa de ajuda, que não precisa ser o tempo todo do professor. Pode fazer um rodízio com os coleguinhas. Na realidade, né, tudo isso que vocês falaram aí, é uma realidade, né? Por exemplo, se você não tem uma equipe coordenada com o objetivo de fazer a inclusão não vai acontecer. Se você não tem pessoas preparadas para fazer a inclusão não vai acontecer. E isso vai de escola pública para escola privada, não tem como acontecer, né? E as pessoas têm que ter vontade. Não vai ser uma pessoa isolada que vai conseguir fazer. Tem que ser um trabalho que vem de cima para baixo, da direção da escola para baixo, né? Quero saber como pode ajudar esse menino, porque ela trabalha personalizado com ele, tipo, as características melhores, por exemplo, a oralidade e tudo isso, Renato, ela trabalha parte que a escrita, por ejemplo, porque no existe tanto. Pregúntale cómo se lleva él con los números, con la matemática. Se é uma dificuldade os números para os disléxicos. Assim, por exemplo, eu não quis carregar o laudo da minha filha, mas o laudo da minha filha ela é disléxica, é disgráfico e tem a descalculia. Então, desgrafia, descalculia que a Ana falou. Ela tem a trilogia. Nós chamamos trilogia. A trilogia, né? Não é Star Wars, mas é a trilogia, né? Então, eu não quis carregar o diagnóstico, porque, aliás, ninguém gosta de carregar o diagnóstico, mas trata isso, né? Então, como que a gente trabalha isso? Então, a gente primeiro trabalhar todos os sentidos da criança. As vias que a criança aprende são os sentidos. Então, eu preciso trabalhar todos os sons. Por exemplo, eu vou pegar isso aqui, alfabeto vazado. Entende? Alfabeto vazado? Ou letras assim, para a criança tocar, para a criança sentir, para ela perceber. Eu vou trazer uma aqui, tá bom? Eu tenho uma aqui, que eu comprei para minha filha, tá bom? Calma aí que eu já, rapidinho. É só meia hora só. Nós demoramos um ratito. Um pouquinho. Então, ó, não sei se vocês percebem isso aqui, ó. Esse é um material vazado. Para ela perceber formas. Para ela perceber a forma, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Então, por exemplo, uma letra. Eu posso distinguir uma letra por direita e esquerda. Então, se ela tem noção de direita e esquerda, ela consegue distinguir. Se ela toca, né, para a parte tátil, ela vai perceber. Então, eu vou pegar um alfabeto vazado agora, quer ver? Ai, que máximo. Então, ó, você pode fazer isso.
Então, as formas, por exemplo, aqui é um avião, é várias coisas. Para ela passar isso, para ela contornar tudo isso. Então, eu vou trazer um outro aqui, ó. Aqui é o alfabeto, ó, por exemplo. Ó. E assim Ai, também com, Bem, também com os números também, para ela perceber, para ela tocar, né? E ela ter também a visão disso. Qual é a forma no espaço que ela ocupa? Que forma que ela ocupa no espaço? Claro. Né? Então, essa é uma das estratégias que a gente usa. Lembra que nós fizemos também, Renato? Além dela tocar, ela também pode andar, ela também pode trabalhar essas letras com texturas diferenciadas. Sim. Então, a gente trabalha... Isso é muito interessante. Perfeito. Porque então nem todo dislexio tem problema com matemática. Dislexo, sim. Tem problema com matemática, então. Pode ser que... Porque esse menino não tem. Pode ser que não. Eu falo assim, se ele não... por exemplo, a minha filha, ela veio carregada. Eu falo assim que eu caprichei. Né? Eu e minha esposa caprichamos. Né? Você, vamos caprichar nessa daí. Então, ela veio com a dislexia, ela veio com a descalculia e ela veio também com a disgrafia. Então, ela tem a trilogia toda. Então, nós temos que trabalhar com um todo. O menino que está com TEA, que nós dizemos que com síndrome de autismo, tá? Sou eu, professor, que estou atendendo ele, que estou atendendo os outros e que tem mais ou menos uns 10 alunos que cada um precisa de um tempo que não existe para eles. Que é um tempo de escola que não está contemplando o tempo real que eles estão precisando. Então, bom seria que isso se concretasse mais no Uruguai. Bom, do que vocês passaram, é bem nítida essa diferença, né, entre questão de a gente ter uma infraestrutura que é muito boa aqui no Brasil, mas não ter pessoas aptas a aproveitar isso, que não reconhecem esse tipo de desenvolvimento que pode ser trabalhado aqui, e a falta de estrutura que vocês têm de vivência aí no Uruguai, mas a vontade que vocês têm de trabalhar, independente do material que seja disponibilizado. Então, essa coisa fica muito dispar, mas ainda assim a gente consegue ver que é nítida essa gama por mais, sabe? Por aprender mais, por entender mais. A Mariela tentando esse retorno para um aluno dela, em especial, que ela precisa de um trato diferenciado, buscar esse contato com o professor Renato de uma forma mais individualizada. Ficou bem nítido, ficou bem bacana. Então, todas vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo por toda essa dedicação que vocês mostram aos seus alunos, à educação infantil e também à educação continuada, né? Porque eu acredito que vocês continuem mais e mais e vão desenvolvendo até a Sueli e a Solange, que já fazem os graduados, o Márcio também. Então, meus parabéns para todos vocês. A Ana você não conhecia, Tabata, ainda. Eu também não conhecia, é verdade. Mas ela falou com muita propriedade sobre essa questão. Ela é muito boa. Sim, ela falou com muita propriedade sobre essa questão justamente de grupos internos, né? De como tem essa funcionalidade dentro das escolas e como geralmente esses espaços são muito separados, mas não deviam ser, eles deviam trabalhar em conjunto, devia ser um uníssono para todos estarem bem comunicados, bem interligados, todos falando a mesma linguagem, todos fazendo todo esse tipo de acompanhamento com o aluno, porque ele é um ser em desenvolvimento e vocês são os responsáveis por esse desenvolvimento mais do que os pais. A criança passa muito mais tempo dentro da escola, ela tem muito mais contato com o professor do que com a família. Então, vocês fazem um trabalho excepcional. Vocês formam pessoas. Então, parabéns. Queria falar um pouco só pelo... acho que, assim, tudo de qualidade que a gente ouviu hoje aqui, né? E ensinamentos muito importantes que temos que já sempre pregar e continuar pregando, né? Essa parte do desenvolvimento nosso e com os outros e essa englobalização de todo mundo na sociedade. Acho que isso tem que ser trabalhado de todas as formas e do jeito que vocês passaram para a gente hoje ficou muito perfeito e espero sempre estar podendo aplicar isso no meu dia a dia, tá bom? Obrigado pelos ensinamentos de hoje. Fiquei muito feliz.
Eu agradeço muito a oportunidade em poder compartilhar o conhecimento e aprender bastante, porque eu aprendi bastante aqui. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade do trabalho de vocês, eu que sou de outra área, né? E para mim, me engrandeceu bastante tudo isso. Então, foi bom compartilhar e foi bom roubartilhar também conhecimento aí de vocês. Legal. Foi assim uma noite muito rica, né? O depoimento do professor Edson, professor Renato, as duas crianças que são brindadas por esses pais, né? A Maria Clara e o Jonas. Foi assim, foram dois relatos que marcaram bastante, acho que todos nós nos comovemos, né? Foi uma experiência muito boa com a equipe do Uruguai, vocês estão de parabéns, Marcela, essa iniciativa foi muito legal e eu me coloco à disposição para o que vocês quiserem, a Solange tem meu contato, pode transferir o meu contato e o que vocês quiserem eu estou à disposição, tá? Foi muito enriquecedor, então. Tá? Um grande abraço a todos. Valeu bastante o dia de hoje. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar a você, Solange, pelo convite de estar aqui. E assim, eu acho que foi uma noite de muita aprendizagem, né? Reuniu-se tudo, emoção, aprendizagem, conhecimento, simpatia. Eu acho que foi um misto de tudo. Foi uma noite divertida e, ao mesmo tempo, uma noite séria, né? Porque, afinal, brincar é coisa séria, né, Renato? Primeiro, eu quero agradecer a professora Solange. Eu vou mostrar aqui o meu bonequinho. Eu não vou chorar, né? Não vou chorar. Não, ele está aqui, que é uma lembrança, uma recordação gostosa de ter, desse encontro aqui em São José do Rio Preto. Professor Márcio, também agradeço. Bom, eu queria agradecer a vocês, a Solange, ao Márcio, pela oportunidade de sempre estar quando eu perguntar coisas e pela oportunidade desse dia, que foi maravilhoso, essa noite, melhor dizendo, e de poder compartilhar com vocês e um pouco da realidade que eu já tinha falado, mas minhas colegas também falaram muito bem, e de conhecer um pouco mais da realidade nossa, do Uruguai, e não somente do Uruguai, senão de Cerro Largo, que é bem diferente de outros lugares, por estar na fronteira, por um monte de motivos. Fronteira é complicado. Bom, eu vou somente, eu tenho para agradecer ao professor Renato por o que disse, como a professora, como Maria disse, agora temos mais coisas e mais estratégias para trabalhar com o Christian e com outros meninos que vierem com essa dificuldade. O que a professora Ana também falou é muito importante e valoro muito tudo que você disse. E o mesmo que a professora Sueli, e apesar que a Tabata e o Igor e o Ian não são da área de educação, mas também é muito importante o que eles falaram, porque dentro de... é um olhar de fora, vamos dizer assim. Então, e eu adorei ver vocês de novo, também eu vou dizer, porque eu vou levar vocês para sempre, como, apesar da distância, e tomara que algum dia possam vir aqui, como pensa a Solange e Márcio, eu vou estar sempre grato, e essa oportunidade aqui não temos, de ter uma aula com pessoas como vocês. Então, eu vou sempre estar grata. E bom, é isso. Quero agradecer a presença de todos aí, foi uma noite muito, 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 muito boa, muito bacana. A participação aí, parabenizar em especial a Marcela, que eu acho que teve essa ideia brilhante de a gente fazer essa reunião com todo o grupo de docentes aí do Uruguai,
e onde teve a oportunidade de estar conosco aqui, com nossa equipe, né? Como você vê, é uma equipe que sempre anda unida. Nosso grupo inteiro esteve aqui e convidamos em especial aí a professora Sueli, a Ana, o Renato, o Edson. Alguns professores não puderam ainda participar por causa dos compromissos, né? E, enfim, quero agradecer, então, a presença de todos os docentes aí do Uruguai, né? Alguns não estão mais aqui na tela, tiveram que sair. Está só a Mariela. Mas eu quero que você transmita a todos, Marcela, os nossos abraços, né? Os nossos parabéns aí também pela participação. Están dados, Márcio.